Olá a todos, tudo bem? Começando aqui mais um Baba Retado, nosso segundo programa que trata diretamente do futebol no Nordeste, onde eu, Luiz Felipe e meu companheiro Rafael vamos comentar as notícias mais quentes diretamente de boletins dos nossos repórteres que são diretamente dos seus estados, que trazem as notícias mais quentes do futebol no Nordeste. Estamos gravando de casa, não podemos esquecer, por causa da pandemia do coronavírus. Eu estou gravando de casa, meus repórteres estão gravando de casa e o Rafael também está gravando de casa. Então você vai sentir uma pequena diferença de áudio, mas saiba que é por causa da pandemia, porque aqui o Baba Retado não para. Então já vamos começar daquele jeito, diretamente com um novo quadro, diferentemente que houve no primeiro programa. Vamos começar com um giro de notícias. Vamos lá, editor, pode colocar. Vamos às notícias do futebol da Paraíba. O futebol paraibano voltou a ser destaque nacional por mais um escândalo. Desta vez, o time do Serrano, da cidade de Campina Grande, é acusado de participar de um jogo fantasma para favorecer apostadores. O suposto duelo contra o Andraus do Paraná teria acontecido no dia 25 de março, em meio à pandemia do novo coronavírus, com o futebol brasileiro já paralisado. Os advogados das duas equipes afirmam que a partida aconteceu, mesmo sem provas concretas. De acordo com as informações, a partida fantasma movimentou cerca de 10 milhões de reais. A Federação Paraibana pediu ao STJD a apuração do caso. Outro time citado foi o Confiança, da cidade de Sapé, mas o presidente do clube, o Wilson Nascimento, nega que tenha autorizado qualquer partida e diz que foi vítima de um golpe. O mandatário da equipe de Sapé registrou o boletim de ocorrência informando o caso. Agora falando do futebol de verdade. Os clubes paraibanos estão buscando formas para a manutenção de seus elencos em meio à pandemia. O Atlético de Cajazeiras acertou com seus atletas a redução dos salários em 75%. Sendo assim, nenhuma dispensa será realizada. O time de Cajazeiras tem o restante do Campeonato Paraibano para disputar e o Campeonato Brasileiro da Série D. Na cidade de Campina Grande, a situação é a mesma. O Campinense fez vendas de ingressos virtuais para reprises de títulos importantes de sua história. Todo o dinheiro arrecadado é para ajudar o clube durante a paralisação do futebol. O Campinense é o outro representante paraibano no Campeonato Brasileiro da Série D e aguarda a possível continuação do Campeonato Estadual. Já no time do 13, ninguém entra e ninguém sai. O presidente, Walter Júnior, afirmou que qualquer negociação está suspensa e que o foco principal é manter o atual elenco. As negociações que estavam sendo feitas, tanto de chegadas como de saídas, foram descartadas até o momento. O time do Galo disputa o Campeonato Brasileiro da Série C e também aguarda a retomada ou não do futebol paraibano. Um clube que está em uma melhor situação é o Botafogo de João Pessoa. Com mais receitas que os outros times paraibanos, o Belo disputa a Copa do Nordeste e aguarda o início do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas assim como o Campinense, fez vendas online de ingressos e reprisou o tricampeonato paraibano, reexibindo as finais de 2017, 2018 e 2019. Como todos os outros clubes, o time aguarda se o estadual volta ou não. Essas foram as informações do futebol paraibano com Salgueiro Júnior para o Baba Retado do Futebol na Veia. E aí, meu povo, tudo bem? Vamos falar sobre o futebol sergipano. E agora vamos falar do Itabaiana. Os bastidores começaram a esquentar para a volta do futebol em Sergipe. Aos poucos, essa vai se tornando uma realidade possível aqui no estado. Na última semana, o chefe de gabinete da Prefeitura de Itabaiana, Adailton Souza, recebeu o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, e o presidente do Itabaiana, Adalberto Nogueira. Os cartolas encaminharam ofício para o prefeito Valmir de Francisquinho pedindo a volta do futebol na cidade. O documento mostra as perspectivas do retorno dos campeonatos do futebol sem a presença do público nos próximos meses. Ainda não há definido, mas o ofício explica os critérios de segurança que seriam adotados para os jogos caso as competições realmente voltem a acontecer. Vale ressaltar que o Itabaiana ocupa a última colocação do quadrangular final do Campeonato Sergipano. Esse ano, o Tremendão ainda tem pela frente a Série 2 do Campeonato Brasileiro em seu calendário. A semana dos 84 anos do clube
confiança foi anunciado que o sócio Dragão Maior, que estiver adquirido com o Dragão, até o fim de 2020, terá o nome eternizado no estádio de Sabino. A promoção vale para sócios que pagam suas parcelas mensalmente, assim como quem faz o pagamento de forma anual. Titulares e independentes são contemplados com benefício. Os nomes serão colocados na nova sala de troféus, que está em fase de planejamento e que logo sairá do papel para a construção. Na última semana, os atletas de confiança voltaram aos treinamentos em casa, após o período de férias coletivas serem encerrados. Próximo do retorno às atividades, mesmo durante esse período de distanciamento social, o Sergipe começa a pensar como vai reconstruir o elenco. Fernando Senna, porém, tentava contar com alguns desses atletas para a sequência do estadual, que pode acontecer na segunda semana de julho. Os planos do presidente do Gipão começaram a ser frustrados depois que o volante Jonathan assinou com o Boa Esporte. Dessa vez, o impacto foi ainda maior. O atacante Anselmo assinou com a portuguesa para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. A Lusa é a oitava colocada por 18 pontos. O jogador de 39 anos era o artilheiro do estadual lá do Vigil, no América de Petrinha, segundo ano do freio paulistano, com 5 gols marcados. Anselmo é conhecido do cenário nacional, já atuou com os clubes como Palmeiras, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Paysandu, Náutico, entre outros. Lembrando que em 2020 o Sergipe tem apenas o Campeonato Sergipano no seu calendário. Por isso busca uma melhor colocação para voltar às competições nacionais no ano que vem. Sobrando Romana para o Baba Retado do futebol na veia. Fala, meus queridos alagoanos, aqui quem fala é Luiz Felipe, redator do Futebol na Veia, e eu venho aqui trazer um boletim sobre o nosso futebol alagoano. Apesar de ainda não termos data prevista para o retorno do futebol em nosso território, os clubes continuam suas atividades como podem. O elenco do CRB completou nesta quinta-feira 15 dias de treinamento no sistema Home and Training. Através de videoconferências, os atletas estão realizando trabalhos físicos e táticos. Segundo o preparador físico do CRB, através do Home and Training está sendo possível trabalhar os atletas com exercícios voltados para a força, mobilidade, resistência, fortalecimento muscular, entre outros. Para ele, utilizar o Home and Training foi a melhor solução nessa época da pandemia do coronavírus. Na parte azul da capital alagoana também não foi diferente. Por videoconferência, o elenco do CSA foi comandado pelo técnico Eduardo Batista em treinos físicos e táticos, assim como foi feita uma análise por parte da comissão técnica para cada jogador individualmente. O Clube Azulino também vem fazendo uma série de programas para lembrar das grandes conquistas do time. Neste domingo 24, às 16 horas, entrou no ar um documentário sobre a campanha do clube nordestino que chegou em uma final internacional em 1999. O documentário tem participação de jogadores daquele elenco e está disponível no canal do YouTube do clube. Agora vamos sair um pouco da capital e irmos em Arapiraca. O Asa reforçou a força do clube fechando com uma nova parceria, colocando a cerveja própria do clube nos bares da Bear Cave, que tem cervejas especiais e artesanais em seu cardápio. Para o Coruripe, já, as atividades estão paradas. Desde o dia 20 de março, o time, através de uma nota, encerrou suas atividades, tanto no profissional quanto na base. E por hoje é só, pessoal. Valeu! E aí, galera do Futebol na Veia, eu sou a Maria Sofia e hoje eu vou contar para vocês as últimas notícias sobre o futebol do Rio Grande do Norte. Na última semana, o clube do ABC renovou com o atacante Igor Goulart até o fim da temporada de 2020. Lembrando que o Campeonato Potiguar não voltou às normalidades devido à pandemia do coronavírus. O clube alvinegro continua com as atividades suspensas desde o dia 19 de março. E a última vez que o ABC entrou em campo foi no dia 15 de março, ganhando de 4-3 contra o Imperatriz, pela Copa do Nordeste. Enquanto isso, o América, outro clube tradicional do Rio Grande do Norte, que é rival do ABC, renovou com o meia Lelê e o centroavante Wallace Pernambucano. Os dois jogadores foram renovados para que pudessem disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, o qual ainda também não tem a previsão de volta. O clube alvirrubro também suspendeu suas atividades no dia 19 de março. Bom, por hoje é só isso que eu tenho para contar para vocês. Essas foram as últimas notícias do futebol potiguar. Aqui é Maria Sofia para o Baba Retado do Futebol na Veia.
essas edições. Agradeço a todos os repórteres, nossos correspondentes que enviaram diretamente nos seus estados para o Baba Retado. E já vamos continuar, não vamos parar. Vamos colocar o futebol pernambucano aqui do nosso correspondente Herbert Ramos. Pode ir lá, Herbert. Olá pessoal do Futebol na Veia, meu nome é Herbert Ramos e trago para vocês as principais informações sobre o futebol pernambucano. O Sport recebeu uma má notícia essa semana. O clube foi punido pela CBF devido a uma dívida com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da entidade e não poderá inscrever novos jogadores no elenco rubro-negro. A equipe já tinha sido notificada sobre essa dívida e sobre o valor dela, R$650 mil. Na ocasião, houve um acordo para que o Leão pagasse essa dívida em 6 vezes. Porém, o acordo não foi cumprido e agora o clube sofre as consequências. O prazo para o fim do bloqueio é indeterminado e não tem a ver com o processo que o Sport sofre na FIFA relativo à contratação do atacante André. Olha só, o Náutico foi considerado por uma pesquisa como o time nordestino com a torcida mais fiel. Olha só que bacana. O levantamento foi feito pelo IBOP, Instituto de Pesquisa Nacional com bastante credibilidade, e perguntava aos entrevistados qual outro time, além do clube dele, o indivíduo torcia. 73% da torcida alvirrubra respondeu que torcia apenas para o Timbu. O grande rival do Náutico, o Sport, ficou na segunda colocação nessa pesquisa com 70%. O Santa Cruz vai pedir ajuda à CBF para conseguir pagar o salário do seu elenco. O tricolor está com muita dificuldade em quitar a folha salarial de R$250 mil e tem medo de acumular salários atrasados. Dessa forma, os dirigentes do clube vão se juntar com outras agremiações e buscar um auxílio vindo da CBF. Para vocês terem uma ideia, os jogadores do Santinha não recebem desde março, abril e maio, aparentemente sem pagamentos. A situação deve ter um retorno nos próximos dias. No interior, o destaque ficou por conta do Afogados, que anunciou a renovação de 2 jogadores importantíssimos para o time, o zagueiro Edivan e o meia Candinho, e a chegada do lateral direito Guilherme Lucena, de 25 anos de idade, que tem passagens por times como Sampaio Correia, Campinense e Salgueiro. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Repórter Herbert Ramos, diretamente de Acrestina, Pernambuco. Obrigado, Herbert, pelo seu boletim, mas não estou aqui sozinho para fazer os comentários. Eu vou apresentar aqui o meu repórter, meu comentarista, meu amigo Rafael Santos, mais conhecido como Muganga, tô certo? Pode ir, Rafael, se apresente e tudo bem? Tudo ótimo, e como sempre você está coberto de razão. Obrigado. Meu nome é Rafael, mais conhecido como Muganga, e hoje, com muito prazer, inicio junto com você trazendo notícias e comentários sobre o nosso tão amado, querido futebol nordestino. E nem mais uma gíria que começou aqui pra gente, né? Queremos uma gíria, nosso eixo nordestino, vamos começar a chamar assim. E já vamos começar comentando aqui sobre o boletim já. O que você achou, Rafa? Eu achei muito legal a notícia do Náutico que o Herbert trouxe, falando que é o considerado o time com a torcida mais fiel, com o Sport em segundo. Muito legal. Quando a gente comentou no programa passado que a torcida nordestina é a mais fanática, realmente é certo. Realmente fizeram uma pesquisa e comprovou isso. Sim, e o que é mais legal, que foi uma pesquisa que as pessoas, digamos assim, tinham um intuito meio que disfarçado, porque a pergunta era qual era o seu segundo time de coração. E aí os torcedores do Náutico diziam que não tinham segundo time de coração, porque eles eram Náutico e nada mais. O que a gente sabe que antigamente isso era até um pouco imaginável, porque se a gente vai no Nordeste há alguns anos atrás, eles sempre torciam o clube da região e para o Flamengo, para o Corinthians, para alguma coisa assim do tipo. Mas não, isso daí já acabou, graças a Deus. Hoje em dia a gente vê que os clubes nordestinos, os torcedores torcem pro Náutico, pro Sport, e
para esses times e nada mais. Então mostra a fidelidade que o torcedor do Náutico, o torcedor do time tem com a sua marca, com o seu clube, o que é muito legal e demonstra toda a paixão do torcedor nordestino. E é uma pesquisa interessante essa, se você for pensar para os times, só destoando só um pouquinho, mas eu achei legal, porque você também mostra que também muitos torcedores também têm um segundo time, né? É interessante. Às vezes você tem o seu time de coração, que é normal, todo mundo tem, acho que todo mundo que acompanha futebol tem o seu time, mas algumas vezes o time, às vezes o torcedor tem uma simpatia por outro, e às vezes acontece, de repente tem uma simpatia por um time de outro estado. Eu achei isso interessante, o intuito da pesquisa, mas eu não esperava um resultado tão... não surpreendente, mas um resultado tão fatídico assim que foi o do Náutico, porque ele foi o mais fiel. Os torcedores do Náutico só torcem pro Náutico e não tem outra. Eu sou Náutico e ponto. É bem simples para eles. Com certeza, se destaca também por ser dois clubes, os líderes, né, dessa pesquisa, que ficaram no Pernambuco, nas primeiras posições, que veio o Náutico como o líder principal nessa pesquisa e depois veio o Sport. E com certeza, acho que muitos esperavam outros times na frente ou em primeiro lugar, mas o Náutico mostrou que tem uma torcida fiel e uma torcida que independe do time estar numa má fase ou conquistando vários títulos, eles estão ali, e não tem essa de segundo time, eles são torcedores fiéis mesmo, ao pé da letra. E o que eu achei, do que foi nessa que ele passou também no boletim, é que o Sport ficou em segundo, né? Então são dois times do mesmo estado, né? Primeiro e segundo. Então é a dobradinha, né? Se você for em traços olímpicos, em campeonatos olímpicos, é dobradinha, né? Com certeza. E mostra que é um estado onde os torcedores são mais fiéis, que é o estado do Pernambuco, levando em consideração os dados e o resultado dessa pesquisa. É muito legal, muito interessante. E já passando vamos diretamente pro esporte já. Antes de a gente começar, o que foi passar no boletim, ele comentou que o Sport tem duas dívidas. Essa com a Câmara Nacional de Disputas da entidade, que foi o que foi tratado principal, e tem a outra que colocaram, que é a dívida do André. Eu acho legal a gente explicar do André, porque o André tem uma dívida com o Sporting de Portugal. O Sport tem uma dívida com o Sporting de Portugal por causa da contratação do André, mas que eles como André Balada, né? Vamos para o pessoal poder entender. E muita gente acabou confundindo ou achando que essa dívida, as duas dívidas tinham alguma coisa a ver. Mas não, né? Eu acertei, né? É assim mesmo, né? Tem alguma informação que você quer acrescentar? Pois não, Luiz? Não, deu um erro, um delay aqui. Não, a minha informação, de repente você quer acrescentar mais alguma informação? Tá tudo correto, do André? É isso mesmo? Eu lembro que a gente comentou até em off explicando, mas eu não lembro se eu trouxe todas as informações corretas. Isso, referente ao esporte, é algo bem triste referente ao lado financeiro, porque o esporte acumula a dívida, tem essa nova dívida por não pagar o parcelamento que foi feito, e aí a FIFA já meio que respondendo esse não pagamento das parcelas, já respondeu com uma punição, e pode vir provavelmente uma outra punição, que a gente até chegou a comentar em off esses dias, referente a esse imbróglio do pagamento do André, na contratação do André, conhecido como André Balada, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil e no mundo, se possível. Então, é preocupante, com certeza é preocupante. Poucos clubes têm essa sequência de punições no momento difícil, né, que os cofres estão escassos, os dinheiros dos clubes têm vindo em menor quantidade, não está entrando dinheiro em caixa. Então, acho que o esporte já está começando a acender, acho que a lanterna vermelha, né, já está acesa, porque vermelha. Se for parar para pensar, é algo complicado. É vermelha porque, assim, o clube já foi avisado, podia pagar em 6 meses uma dívida de 650 mil, que vamos considerar que é o salário de um grande jogador hoje aqui no Brasil, e não pagou. E ainda tem um prazo determinado, não sabe quando vai poder pagar ou quando essa punição vai sair, então tá bem definido. Mas assim, uma coisa é que o torcedor do esporte pode ficar bravo com a sua direção é porque foi avisado. Eles foram avisados, não foi algo de surpresa, assim, não é que de repente é uma gestão de 3 gestões passadas e de repente não foram avisados e puniu. Não, teve um alerta, olha, se você não pagar, teve um acordo, mas o esporte não fez sua parte também. Aí complica pro time também, né? Com certeza, fica difícil. E além do aviso, já vai ter a punição. E essa punição já é meio que um aviso se não se acertar referente ao André Balada, que também vai ter punição. A gente sabe que a FIFA ela meio que não faz vista grossa para algumas outras coisas, mas agora, no momento que é algo que vai beneficiar a própria entidade, eles não passam a mão na cabeça, não. E aí é meio preocupante
esses embrólios, esses problemas, esses déficits que o esporte tem com a FIFA. Porque a FIFA já deu uma punição aqui no Brasil, né? Só saindo do eixo nordestino um pouco, indo para Minas, o Cruzeiro foi punido recentemente com perda de 6 pontos. A Série B nem começou e já foi punido em 6 pontos. Então é o melhor esporte já ficar atento, porque é capaz de repente, não ser o único clube, o Cruzeiro não ser o único clube brasileiro que pode sofrer uma punição aqui. Com certeza, e se for puxar lá atrás, a FIFA já tem um histórico de punições, assim, de seguir a risca com os clubes brasileiros, né? Então é bom o esporte já se regularizar e melhorar essa situação. E passando por Santa Cruz aqui, segue na mesma linha do esporte, mais ou menos, com relação à direção, administração, essas coisas, que o Santa Cruz está pedindo ajuda também do Estado também, né, para poder pagar seus salários. A gente entende a situação, é realmente uma situação não tá fácil para ninguém, né, para ninguém, diferente de clube, pessoa, jogador. Vamos ver se de repente o Estado pode liberar de repente alguma verba, algum dinheiro para que o Santinha possa se recuperar, porque assim, como é que o clube também vai pagar se de repente não teve uma diminuição de salário? Até mesmo quando diminui salário, fica difícil às vezes de fazer o pagamento também. Cara, é complicado, é meio chato essa situação de Santa Cruz. Já não é de hoje que ele vem com esses problemas financeiros, ainda mais agora que todos os clubes, todo mundo está sujeito, ninguém tem para onde correr. Então, se você for parar para pensar desse lado, é uma situação muito ingrata da diretoria do Santa Cruz, porque meio que não tem com o que fazer caixa, como sempre martelam nessa situação, nessa ideia de utilizar a base, agora é o momento, para ver se enxuga os gastos, e isso é até uma solução que muitos clubes já dão muito certo. Eu acho que Santa Cruz podia tentar isso. A torcida, ela cobra, mas ela é uma torcida que acolhe muito bem jogadores. Então, se há um momento para utilizar esse recurso, o momento é agora. Sim. E também eu estava lendo, também, complementando o áudio do Ebert, eu vi também que o Santinha também ele pretende retornar também, jogador, quando retornar, ele pretende também fazer testes também. Então o Santa Cruz também já está, além de se preparar também para pagar salário, ele também já está vendo como vai ser o retorno, caso possa ter um possível retorno próximo. Sim, acho que a frase ficou meio redundante, mas eu acho que vocês me entenderam. Que ele pretende fazer testes e separar os grupos, né? Mais ou menos que nem estão fazendo os clubes na Europa, né? Os clubes na Europa que já estão retornando mais ou menos desse jeito, com testes em massa e separação do elenco. Então pequenos grupos treinando para que de repente o grupo não possa ter contato com o vírus ou menos possível, apesar de que vai ter testes em massa para os tanto funcionários quanto os atletas do clube. Com certeza, mas o Santa Cruz tomou uma atitude muito boa nesse sentido logístico, né, de treinamentos, de fazer uma separação. A gente sabe que o momento não é para brincadeira, os clubes têm que se adaptarem, não vai existir uma volta, vai ficar tudo normal, não. É uma nova realidade, não só na nossa vida como no futebol. Eu acho que o Santa Cruz começou muito bem esse lado de organização dos clubes, de treinamentos e da sua rotina. Sim, precisa fazer, né? Porque se de repente não der certo, ou vou demorar para voltar muito, além de o Santinha vai ter que pedir ajuda também pro governo, mas você já se planejar, o que eu acho que é o grande ponto da pandemia toda, é você ter um planejamento não só para você, não pro agora, né? O pagamento do salário, redução de custos, como é que vai ficar a receita pro ano, o pós-pandemia, né? Que é você se planejar com os retornos, com os campeonatos que possa ter, como vai ficar os times, com relação ao elenco, os jogadores que vão, os jogadores que saem, que de repente que não vai conseguir renovar, ou se vai pensar em contratar. Acho que o Santinha já está fazendo um grande ponto, que tudo bem, vamos pedir ajuda para o Estado, mas quando voltar, como a gente vai voltar? Vamos voltar fazendo testes, vamos voltar dividindo o elenco, a gente vai fazer mais o quê? Já não deixa de ser alguma coisa já. Isso mostra uma boa responsabilidade da própria administração do clube. Com certeza, falta de dinheiro não é falta de comprometimento. Então o Santa Cruz mostra que, por mais que tenha dificuldade financeira, ele ainda tem otimamente uma boa gestão de recursos e de metodologia do dia a dia mesmo. E também não posso deixar também de falar do esporte também, que o Futebol na Veia ele publicou há uns dias atrás no Instagram um top 10 de curiosidades do esporte,
para de repente quem for fanático, quem gosta do torcedor do esporte, ou pro torcedor que gosta de curiosidades mesmo, fez um top 10 curiosidades do esporte. Para você que gosta, esteja nos ouvindo, acessa lá o Instagram, futebolnaveia.com, e acompanha lá e se entretenha, é muito legal. Desculpa, futebolnaveia.com.br. Deu um delay aqui. Tu vai comentar alguma coisa, Rafael? Não, vamos dar sequência, Luiz. Então, já pode pôr o boletim do futebol da Bahia, o futebol baiano. Beleza? Venho trazer as últimas informações de futebol baiano. Com situação definida, atacante e lateral podem deixar o Bahia. Contratado em julho de 2019 para fazer sombra com 10, o lateral esquerdo Giovanni sofreu uma lesão no tendão e não atua desde o fim da última temporada. O atleta que atuou apenas em 10 oportunidades na temporada passada tem seu contrato se encerrando no dia 31 de maio e não há nenhuma movimentação para sua permanência. Por outro lado, outro que pode deixar o esquadrão é Arthur Kaique, que pertence à equipe da Arábia Saudita e está emprestado até 30 de junho. No caso do atacante, a diretoria tem interesse na sua permanência. E para recordar, ontem faz 3 anos que o Tricolor conquistava o tricampeonato da Copa do Nordeste, quando venceu o Sport por 1-0 na Arena Fonte Nova. Pelo lado do rubro-negro, a diretoria do Vitória aguarda uma resposta da Prefeitura de Salvador para voltar aos treinamentos na Toca do Leão. O clube enviou na semana passada uma solicitação com todos os protocolos exigidos. A ideia é poder retomar os treinos a partir do mês de junho, enquanto não há resposta nos treinos sendo realizados à distância. Agora, pelo lado do Toro Sertão, o Fluminense de Feira é a favor da volta do Baianão, mas fez apelo à Federação Baiana e ao governo. O presidente do Toro disse a favor da conclusão do Baianão e afirmou que não abre mão da vaga na Série D em 2021 e da Copa do Brasil. E fez um apelo às entidades quanto ao auxílio às equipes de menor poder financeiro, abre aspas. São a favor da volta do Baianão, mas a Federação e o governo do estado vão ter que ajudar. Não podemos ficar prejudicados. Para recordar novamente, em 92 o Fluminense de Feira chegou perto de conquistar seu primeiro título nacional, depois de eliminar times como Asa, Sergipe, Catuense, Mastubara e Rio Pardo. O time chegou à final da Série C contra a Tuna Luz, vencendo o primeiro jogo por 2-0 no Jogo da Princesa. Contudo, no segundo jogo perdeu por 3-1 em Belém, ficando com o vice-campeonato. Vale lembrar que o adversário jogava por 2 resultados iguais. E é isso. Essas foram as informações do futebol baiano. Hoje o João Rodrigues, direto para o Baba Retado do Futebol na Veia. Obrigado, Gilvan, pelo áudio, pelo boletim. Agora vamos começar comentando aqui. Eu queria, Rafael, se você me permite, começar pelo Fluminense de Feira. Eu achei muito legal o presidente ele falar que o Fluminense ele quer a volta, mas só que ele, como ficar as circunstâncias, ele não quer perder a vaga dele na Série D e na Copa do Brasil. Eu acho uma reivindicação completamente positiva dele. Eu acho que ele fez certo na parte dele, porque ele não pode perder. Ele estava no G4, com o Bahia liderando, ele estava ali no G4 disputando. Aí de repente o campeonato para, ele pode perder a vaga por causa de uma pandemia que não estava prevista e ninguém previu uma coisa dessa. Eu acho uma reivindicação justa da parte dele, do presidente. Cara, com certeza, eu acho que é uma realidade dos clubes de média ou menor, né, ou pequena expressão. Se ficar parado, eles não têm condição de manter os salários até básicos da própria diretoria de funcionário e de instalações. É difícil, eles vivem uma realidade que não é uma realidade de clubes de elite. Clubes de elite já estão tendo dificuldades, quiçá clubes medianos e clubes menores. Então o Flu de Feira, ele tem essa preocupação em querer voltar, para querer disputar, porque estava bem, mas também ele sabe que não tem um recurso, não tem condição. Ele quer uma ajuda do governo, ele quer uma ajuda das entidades, ele quer alguma ajuda. Resumindo, é isso. O Flu da Feira quer alguma ajuda, porque é complicado, do jeito que tá, os clubes não conseguem se manter. E é compreensível, né? Porque ele não tem a mesma renda de Bahia e Vitória na Bahia. E se até o Bahia e Vitória e os grandes times nordestinos estão passando por dificuldade, utilizando até uma gíria, quiçá o Fluminense de Feira, né? Ele vai passar por dificuldades. E não só ele, os outros clubes de menor expressão na Bahia vão ter dificuldades. E aí cabe a CBF, a Federação Baiana de Futebol, e o governo da Bahia se pronunciar, a ajudar esses clubes também, porque tem uma tradição, tem uma regionalidade. Eles precisam ser ajudados. Se já é difícil até mesmo para eles se manterem em períodos normais,
Imagina agora, numa época de pandemia. Luiz, aproveitando esse assunto que está em alta, né, digamos assim, o que você acha, eu vou fazer uma pergunta para você agora, se me permite, o que você acha da volta das atividades, especificamente no Nordeste? Olha, é polêmica a pergunta, viu? É polêmica. Quem tá também nos ouvindo pode responder deixando nos comentários. Eu, sinceramente, não só no Nordeste, eu sou contra qualquer retorno de futebol em qualquer lugar do Brasil hoje. Não acho justo, não acho que vale a pena, eu acho que é você pôr em risco tanto atletas quanto funcionários. O Brasil está no pico hoje, apesar... Não diz exatamente que estamos no pico da doença, mas 1.000 mortos por dia, eu acho que indica que estamos no Monte Everest. E eu acho que eu sou contra o retorno. Eu entendo a necessidade, mas eu sou contra. E você, o que pensa? Olha, analisando assim, o esporte de um modo geral, dando uma fugida um pouco do assunto, só pra gente depois afunilar essa conversa, esse contexto, o esporte de um modo geral tem algumas atividades que voltaram, mas são modalidades de disputa individual, como o UFC, luta livre, alguma coisa desse tipo. Mesmo assim, é arriscado. Eu acho que o futebol não dá, porque envolve um número maior em competições, em eventos muito exclusivos, alguma coisa assim desse tipo. Então eu também não sou muito a favor dessa volta, levando ainda mais em consideração os clubes de média e pequena expressão, porque eles não têm essa capacidade de organização assim, nesse sentido. Não vai ter um controle, não vai ter um recurso, não vai ter um dinheiro em caixa especificamente para fazer a coisa do jeito que deveria ser. E ainda mais se tratando da cultura do nosso futebol, dos torcedores, acho que ficaria um pouco complicado, muito arriscado. Então acho que eu também não sou muito contra. Eu sou bem contra a volta agora nesse momento. Porque isso que você me perguntou, não sei se de repente foi planejado ou não da sua parte, ele se encaixa diretamente no que o boletim do Gilvan passou na diretoria do Vitória, que está esperando uma resposta da prefeitura, e enquanto isso vão fazendo o treino à distância. Eu espero... Nada contra os torcedores do Vitória, por favor, né? Mas eu espero que a prefeitura diga que não. Não é o momento de retornar. Eu acho que os clubes eles têm que pensar mais nos atletas, mais na relação de vidas. E a gente entende a necessidade econômica, a gente realmente entende, mas não é para retornar agora. Aguenta mais 15 dias, mais 20 dias, espera para retornar em meio de junho, talvez no fim da primeira quinzena, lá pelo dia 10 de junho, ou pelo menos a segunda metade do mês de junho, porque ainda não dá, ainda não tem essa possibilidade. Se você conversar com qualquer autoridade de saúde, eles não permitem um retorno ainda. Isso vale não só, a gente tá falando disso do futebol baiano, mas isso vale para todos os estados, tá? Com certeza. E levando ainda em consideração, se vai começar, os treinos vão voltar. Aí os treinos voltam em horários, cada horário uma determinada quantidade de jogadores, funcionários. Bem, começa assim, a gente sabe como funciona. Os clubes têm uma mania um pouco complicada de querer burlar alguns procedimentos. Então ia começar desse jeito, quando completasse, sei lá, um mês de treinamento, na volta dos treinamentos, aí já ia começar a afrouxar os horários. E depois ia começar a afrouxar a quantidade. E assim ainda, quando eu ia ver já tava a família inteira lá treinando. Então é um aspecto um pouco delicado de se tocar, mas a gente sabe como funciona a estrutura do nosso futebol. Já começar pelo calendário, que é um absurdo. Horroroso. Nossa, horroroso demais. Então se for parar pra pensar nesse aspecto de organização, eu não vejo a volta agora possível. Seria preocupante se voltasse. Também não, viu? Também não. Mas agora vamos deixar um pouquinho de lado a pandemia, porque isso é um assunto triste, não é muito legal ficar comentando. Comentar sobre o Bahia, né, que o Gilvan passou, sobre que o lateral esquerdo Gilvan pode deixar o clube. Eu acho uma perda, por mais que o lateral esquerdo reserva, tudo bem, mas vamos pôr. Mas eu acho que você perder um jogador, assim, nessa época, eu acho muito ruim. Indiferente de ele ser bom ou ruim tecnicamente, junto com o Arthur Kaique, mas o Arthur Kaique tem o interesse da diretoria, então esse talvez vai ter uma negociação. Mas o Gilvan, não há movimentação nenhuma para renovação de contrato, a não ser que de repente o Bahia tenha uma estrutura, de repente de pensar em algum outro jogador, ou trazer da base, ou algum outro ponto. Eu acho que você perder um lateral esquerdo, que eu acho que é uma posição que está tão em falta no Brasil hoje, diferente de time, lateral esquerdo, titular, reserva, eu acho que esse não é o momento para tentar perder nenhum atleta. Eu acho que você não fazer uma movimentação, eu acho que é o ponto falho. Você não conseguir renovar, tudo bem. Você procurou o jogador e ele não quis. Mas você não fazer nem a movimentação para procurar o jogador, eu acho que isso... a diretoria do Bahia fez muito bem nesses últimos anos.
nesses últimos anos e desde que a gente começou o nosso programa semana passada, com trazendo notícias deles, mas eu acho que não procurar, eu acho que é uma falha. Cara, é uma falha muito grande, porque como vai repor esse jogador? Qualquer jogador que sair agora, seja titular, seja reserva, seja o que for, a reposição é difícil. Ainda mais que a gente tá vendo aqui em inúmeros boletins, inúmeras notícias, que os clubes não estão utilizando como deveriam nesse momento jogadores da base. A gente sabe que se sai um Arthur Kaique, sai um lateral, um goleiro, que seja, não vai ter essa reposição da base. E não vai ter essa reposição de nenhum lugar. Porque se o clube não tem condição financeira, se os cofres estão cada vez mais vazios, se os clubes estão nessa dificuldade, estão enxugando gastos, não vai ter como repor esse jogador. Sim. É impossível. Já é difícil normalmente, já está escasso as contratações. Então, se houvesse a utilização da base, tudo bem, mas a condição de perder sempre esses jogadores é difícil. Eu acho que depois o Bahia tem que parar, analisar o que está acontecendo, ou ser mais rápido nas contratações, porque é complicado. E eu sem contar também que eu gosto do Arthur Kaique, eu acho um bom atacante. Ele fez um grande campeonato no Ceará, no Palmeiras não foi muito bem, mas acho que às vezes o jogador não se adapta, às vezes tem disso, a gente nunca vai saber o que realmente acontece. Mas eu acho que o Arthur Kaique, eu acho que vale a pena você tentar um reempréstimo, assim, né? Você estender o empréstimo, porque ele não é do jogador do Bahia de fato, ele é emprestado por um time da Arábia. Mas eu acho que ele vale a pena você tentar continuar com ele. Eu acho um bom jogador. Eu acho que se o Bahia se manter com ele, eu acho que o Bahia vai estar no caminho certo para de repente ter um bom atacante, ainda mais porque ele é novo, né? Ele não tem nem 25 anos. Sim, ele se destacou, o pouco que ele mostrou foi um bom futebol, acho que era um belo motivo para continuar no clube, mas aí a gente não sabe o que acontece, qual o motivo do clube não querer mais a prestação de serviço desse jogador. Mas eu acho que dava para fazer um esforcinho, levando em conta tudo que a gente já discutiu, já falou aqui sobre dificuldade de repor jogadores e coisas desse tipo. E também eu não vou deixar de falar também, para quem não sabe, a gente grava numa segunda-feira, o programa vai no ar entre terça e quarta-feira. Hoje de manhã, segunda-feira de manhã, morreu o ex-técnico Vadão, né? Técnico que passou tanto pelo Bahia quanto pelo Vitória. Pelo Bahia passou em 2004 e pelo Vitória passou em 2007 e conseguiu acesso na Série B, por acaso. Ele morreu hoje, vítima de um câncer no fígado. Então é uma perda pro futebol, principalmente pro futebol feminino, né? Que ele foi técnico da seleção por bastante tempo no futebol feminino. Já foi pra Copa do Mundo. Eu acho que hoje o Brasil perdeu, acho que um técnico, talvez não tivesse no seu melhor momento, mas acho que perdeu um técnico importante, viu? Um técnico que tinha história, principalmente. Ele já estava com câncer desde o fim do ano passado, dezembro de 2019, e ele não resistiu. É uma situação triste, né? A gente não queria estar passando notícias tristes aqui. O legado do Vadão no futebol feminino é um legado muito bonito. Ele que teve passagens boas também, interessantes aqui no futebol nordestino. Pelo Vitória no acesso, foi uma passagem que marcou no clube baiano. E deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares, aos torcedores dos clubes onde ele passou. E principalmente ele se vai, né? Ele parte, mas o legado dele foi muito bom no futebol. Eu faço das suas palavras as minhas, a gente não pode deixar de citar. Foi um técnico importante e tá aqui a nossa notícia e espero que enviem nossas condolências à família. E agora passando para um outro, vamos fazer um looping de emoções aqui, vamos falar de notícias boas, né? Foi passado no boletim, que faz 3 anos hoje do título do Bahia na Copa do Nordeste e que o Fluminense de Feira, que a gente citou lá no início, ele também quase conseguiu a sua classificação, quase seu título conseguiu, né? Poxa, muito legal, em 92, quase título da Série C, quando fez uma campanha histórica. Eu acho muito legal fazer essas reprises, ainda mais essas lembranças nessa época de pandemia. E o Bahia, principalmente, né? Porque os últimos anos foi dominado mais pelo Fortaleza, né, na Copa do Nordeste. Esse ano provavelmente não sei se vai terminar ou não, tá tudo muito indefinido. Mas o Bahia é sempre bom reprisar um título, né? Sempre legal. E
Isso, esse tricampeonato do Bahia foi uma grande conquista da história do clube, também para não passar batido. O vice-campeonato no Fluminense de Feira foi uma das maiores atuações do clube na história, né, das campanhas, que ficou marcada na história. É um clube que está sempre presente nos campeonatos, mas aquele campeonato foi diferente, porque ele brigou de igual para igual, não só com os clubes da Bahia, como os clubes de maior expressão, como os clubes de menor expressão. Então foi algo que marcou mesmo para os torcedores, que lembram até hoje em dia. E o do Bahia também, você comentou mais o Fluminense de Feira. O Bahia ele ganhou do Sport, pra quem não sabe, a última conquista em 2017 ganhou do Sport. O primeiro jogo foi 1-1 e o Bahia decidiu em casa, na Arena Fonte Nova, ganhando de 1-0, um gol de Edgar Júnior. Então é um título para se marcar também, porque, olha, eu vou te falar, você ganhar de 1-0 uma final é sofrido. Fim de jogo parece que não acaba, para qualquer torcedor. Diz que o jogo tem 6 horas e 20 minutos. Com certeza. E já passando agora, já vamos passar para a notícia do futebol cearense agora, com o nosso, não só comentarista, não só repórter, mas também nosso editor, o Diego Vasconcelos. Ele é novo aqui e vai enviar seu boletim pela primeira vez. Então vamos lá, Diego, pode começar. Olá, tudo bem? É hora de falar sobre o futebol cearense. Começando pelo Cariri. O Icasa pode perder seu técnico. Flávio Araújo recebeu proposta do River do Piauí e deve deixar Juazeiro do Norte. O técnico inclusive foi liberado pela diretoria icasiana para negociar com outros clubes. A liberação ocorre após o Icasa ver prejuízos no seu orçamento devido à pandemia do coronavírus. Tendo participações de destaque na Série B do Campeonato Brasileiro em anos recentes, o Icasa se encontra atualmente disputando apenas a segunda divisão do Campeonato Cearense. Na capital, o Fortaleza segue atento ao mercado. O jogador Bruno Paes, meio-campista do Sporting de Portugal, foi oferecido ao time de Rogério Ceni. No entanto, até o presente momento, o tricolor do PC não demonstrou interesse no atleta. Outro nome que pode pintar no PC é o do atacante Edinho. Fora dos planos do Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, o Fortaleza demonstrou interesse em repatriar o atleta formado nas bases do Leão. Além do mercado da bola, o Fortaleza recebeu recentemente teste de Covid para seus atletas e funcionários. Quando os treinos forem retomados, o time irá treinar no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O Ceará segue se preparando para o retorno às atividades. O clube comprou mais de 60 mil em testes de Covid e EPIs. O Alvinegro de Porangabuçu foi o primeiro clube do Brasil a preparar um protocolo de retomada aos treinos. Lembrando que a cidade de Fortaleza está em lockdown devido ao coronavírus e não há previsão de retorno aos treinos. Apesar disso, o Vovô segue com os treinos em home office e recebendo orientações do treinador Guto Ferreira. O governador do estado, Camilo Santana, afirmou que se os casos de Covid estiverem estabilizados até 1º de junho, pode começar a flexibilizar a quarentena e, consequentemente, os treinos poderão ser retomados. Diego Vasconcelos, direto de Fortaleza para o Babá Arretado no Futebol na Veia. Obrigado, Diego, pela sua estreia, valeu pelo áudio, pelo boletim, obrigado. E vamos começar aqui falando do Fortaleza, que é o que ele deu mais ênfase, falando que ele já está de olho no mercado, ele já está de olho no Edinho, jogador do Atlético Mineiro, e também foi um jogador oferecido, Bruno Paes, de Portugal, jogador brasileiro que joga em Portugal, foi oferecido para o Fortaleza. Até o momento parece que a situação está meio indefinida, porque o Edinho começou lá, só que ele não como ele está fora dos planos do Jorge Sampaoli, talvez ele possa retornar. Falta saber se de repente o clube vai conseguir contratar, mas qualquer coisa encaminhado assim já é alguma coisa pro clube ter o jogador em definitivo. Porque ele é um bom atacante, eu lembro dele jogando pelo Fortaleza e ele se deu bem. E aí ele foi, de repente, quis alçar os voos maiores, foi pro Atlético Mineiro, mas só que por lá não deu muito certo, ele aparece muito pouco por lá. Com certeza, Luiz. O Fortaleza está mostrando que está nativo. É um clube que tem um respiro financeiro um pouco melhor do que os outros clubes nordestinos. É um clube que vem crescendo cada vez mais e é muito interessante essa procura. O Bruno
Bruno Paes é um bom jogador, um lateral que joga no Sporting de Portugal, é uma boa procura, até mesmo se possível para completar o elenco, mas eu acho que ele chega para brigar. O Edinho também é um bom atacante, teve uma ótima passagem no próprio clube mesmo, e depois tentou, como você disse, uma tentativa, né, de atuar pela equipe do Atlético Mineiro, não está nos planos de Sampaoli. Na verdade, o Atlético Mineiro tem muitos atacantes, então ele seria apenas uma opção para compor elenco, até vista a quantidade de competições que o Clube Mineiro ia participar. Então, ele vindo para o Fortaleza, ele já tem uma chance de estar jogando mais, de ter o seu futebol sempre na ativa. Eu acho que seria uma boa trazer esses dois atletas. Não sabemos se eles serão mesmo contratados pelo Leão, mas esperamos que sim, pois são bons jogadores para o clube. Sim, ainda mais também porque, principalmente porque o campeonato todo ano vai se resolver praticamente no segundo semestre, o clube ele precisa também ter ele precisa ter mais jogadores também para poder aguentar também como vai ser a rotina, porque por mais que aqui agora possa 5 substituições quando retornar ao futebol aqui no Brasil, precisa ter muitos atletas, vai precisar ter muita gente, muito atacante, muito lateral, vai precisar pelo menos ter uns 30, porque vai ser muitos jogos aqui no Brasil, muitos jogos. Em falar em jogos, se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, acesse futebolnaveia.com.br, com prognósticos, colunas históricas e o mercado da bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. E aí, o que você acha, Rafa? Cara, eu acho que, ainda falando um pouco de Fortaleza, acho que o clube tem se estruturado bem. É um clube que está com uma metodologia diferente, está buscando jogadores, está sempre atento ao mercado. Vira e mexe, a gente ouve bastidores de notícias de tentativa de contratação, de estar visualizando, de estar de olho em algum atleta, né? Acho que é muito bom, cara. É um momento bom quem tiver essa condição financeira, não ficar acumulando dívidas também, mas quem tiver essa condição financeira de contratar os jogadores para reforçar o elenco, ótima coisa é. Eu acho que o Fortaleza tem essa condiçãozinha um pouco melhor. E se tem, cara, não tem por que ficar retendo, né, dinheiro. Então é uma boa, vai sair na frente quando tudo voltar, quando o futebol se normalizar. Fortaleza vai ter com certeza bem à frente dos outros clubes. Porque eu tava lendo essa semana também, o Fortaleza ele recebeu, não só a Fortaleza quanto o Ceará, eles receberam apenas 25% também dos lucros que esperavam pro ano, né, até agora. Então foi só 1/4 da renda total. Então isso faz diferença também pro clube, porque você tá atrás de jogadores e tá sendo até oferecido, mostra que também o clube tá fazendo uma boa administração, porque é uma época difícil, você só receber 1/4 dos lucros, você tenta pagar, tanto o Ceará quanto o Fortaleza não tem dívidas, estão honrando seus compromissos, o que é extremamente importante, mostra que tem uma ética, bem administrado, tudo. Mas é bem difícil, assim. O clube vai se manter com o que tem, provavelmente. Se conseguir trazer 2 jogadores, que nem, por exemplo, o Edinho e o lateral Bruno Paes, já é bastante, já é muita coisa. Com certeza sai na frente dos outros clubes. Sim, mesmo que não seja para titularidade, mas é bom ter jogadores para compor o elenco, levando em consideração o nosso calendário, muitas competições, às vezes de forma simultânea, sendo disputadas, e é um grande ponto positivo para o Fortaleza. Sim. E já passando pro Ceará, que foi passado no boletim, é que o vovô tá esperando os treinos voltarem à sua normalidade, mas lá a situação no Ceará tá uma situação bem complicada, lá tá com lockdown, tem que depender do governador, instituições de saúde, como vai ficar o vírus no estado do Ceará. A gente torce para que diminua o menos possível, para que tudo volte à normalidade no menor tempo que puder. Mas por enquanto os treinos vão ser só em home office, né? Os jogadores vão ter que treinar de casa, fazer os treinos que os preparadores conseguirem fazer, porque tanto, por exemplo, o Fortaleza recebeu testes de coronavírus, né? O Ceará também pode receber, porque a Federação de Futebol do Ceará investiu R$180 mil para comprar testes para todos os clubes do Ceará. E de repente isso pode ser até um preparativo, de repente, para o Ceará pensar num planejamento para quando retornar os treinos também. Sim, o Ceará que foi o primeiro, né? O primeiro clube do Brasil a realizar o protocolo de retomada aos treinos. Então, foi um ato de vanguarda mesmo. O Ceará pensou à frente, o Ceará agiu primeiro. Então isso é muito bom. Isso já mostra que os clubes estão tentando, estão se preparando aqui no Nordeste. A gente tenta não falar
da pandemia. É difícil nesse momento, não tem como não falar, porque tudo toma um caminho referente à pandemia. Mas o que eu destaco ali é a tentativa de caso a pandemia melhore no dia 1º de junho. Bem difícil, né? Sim, hoje do jeito que tá é bem complicado. Já tá chegando, né? Então é bem complicado, lógico, lembrando que estamos gravando na segunda-feira, mas mesmo assim, quando o programa for ao ar, ou agora na segunda, tá muito próximo, então é difícil. Mas nada que impeça a se planejar para uma volta. Se planejar não tem problema nenhum. Agora, querer a volta nesse momento que é um grande problema. Sim, e eu fico imaginando, por exemplo, o torcedor do Ceará, porque o Ceará é o único time invicto hoje, né, que disputa a Série A no Brasil, né? Disputou 20 jogos, não perdeu ainda. Até mesmo todo o poderoso Flamengo, com todos os jogadores que tem, que atuam no Campeonato da Libertadores, tem uma derrota. E o Ceará tá ali invicto, 20 jogos, não perdeu ainda. É um aproveitamento incrível, né, nesse início de ano. Então, o clube, poxa, você cria uma expectativa muito grande, né? Principalmente para os torcedores, porque os jogadores estão empolgados, mas a torcida deve estar pedindo a Deus para poder retornar logo, porque você vir de uma sequência dessa você pode dizer que não perdeu ainda no ano, né? Apesar de 2 meses sem futebol. Com certeza, e acho que o clube mais prejudicado com essa parada do quesito de rendimento de técnico mesmo é o Ceará, porque é um clube que não tinha perdido. E aí vem essa parada devido à pandemia, então quebra o ritmo que o Ceará estava tendo no campeonato. A gente sabe que quando um clube acumula uma quantidade de vitórias nesse nível, uma invencibilidade prolongada assim nesse caso, então qualquer quebra de ritmo, de parada, de jogos, ainda mais uma quebra desse nível de tanto tempo, prejudicial. Não só financeiramente, como a gente já falou, ou de organizacional, ou de treinamento de atleta, mas nesse caso do Ceará, muito maior ainda, porque quando ele voltar vai estar tudo diferente. Então a gente sabe que vai ser difícil, não vai estar no mesmo ritmo, até não vai ter pré-temporada, provavelmente não vai ter pré-temporada, então aí o clube vai ter que até retomar os níveis, é complicado. Mas o Ceará pelo menos já fez a parte dele antes da pandemia, e já acumulou algumas vitórias e sua invencibilidade. Isso é extrema importância, porque sabe-se lá como vão retornar, tanto o Ceará quanto Fortaleza, quanto Sport, quanto Bahia, quanto Vitória, porque como é que vai ficar o clube daqui pra frente? De repente, por causa dessa pandemia, o clube não volta tão bem. É uma situação complicada, mas pelo menos ânimos eles vão ter, né? A expectativa tá boa, né? Esse é um ponto positivo, não é um clube que vinha mal e parou. E o clube que vem mal e pega a pandemia, talvez ele se preocupe em retornar e fazer o segundo semestre quando retornar, você começar a crescer na competição. Agora o Ceará não, o Ceará vinha na melhor fase possível, tanto que não perdeu. Agora, o grande objetivo quando retornar é você manter, e isso é muito difícil, indiferente ao campeonato. Com certeza, mas o Ceará ele vai conseguir tomar essa continuidade. É um clube que sempre entra bem nas competições, sejam elas nacionais ou estaduais. É um clube que vai sempre organiza bons elencos, sempre monta bons elencos para disputas de campeonato. Eu acho que ele vai vir forte nessa volta, mesmo com essa quebra que já foi citada, né, de ritmo. Mas eu acho que o Ceará vai voltar e de meio de tabela para frente. Acho que ele vai chegar para disputar bem isso. Então vamos ficando por aqui. Estamos terminando mais um Baba Retado. Espero que você tenha gostado. Daquele jeito. Se você gostou, já nos siga nas redes sociais. futebolnaveia.com.br no Instagram, FNV no Twitter. Se estiver acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. E se estiver nos escutando pelo Spotify ou Anchor, nos siga e fique por dentro de tudo que acontece no futebol. Rafa Muganga, agradeço por mais um programa com você, agradeço aos nossos repórteres, nossos correspondentes que nos enviaram. Tivemos algumas estreias nesse programa, não apenas nosso segundo programa. Se você de repente tem alguma sugestão de assunto ou você quer que a gente trate mais algum assunto na semana que vem, deixe o seu comentário, compartilha para os seus amigos e vamos ficando por aqui. Rafa, você quer se despedir? Quer falar alguma coisa? Luiz, já aproveito suas palavras, você disse que é apenas o segundo programa, mas usando a frase do pensador contemporâneo alagoano Zagallo, vocês vão ter que me engolir, Luiz. Até a próxima. E a gente termina com o Zagallo, que é uma referência excelente pra gente acabar. E vamos ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até semana que vem.
Valeu, gente. Tchau.